Voltamos aqui. Que horas são, Altair? Carrapa, agora são 18 horas e 17 minutos. Momento que está toda a equipe se preparando, polícia, a doutora Franciela que comandou a operação, aqui na Delegacia da Mulher. Esse momento que a sociedade patobranquense aguardava, com entusiasmo, um desfecho, quase no horário, vai começar daqui 1h10 a missa de 7º dia do Guilherme Ambrosini, a última vítima deste bandido da lanterna, estuprador, que também estuprou a menina no shopping. Então, estamos nos preparando aqui, com respeito aos colegas, vamos mostrar aqui a preparação. A delegada já está se preparando. Torcer que não caia, né, Altair? Tá ligado? Os colegas de imprensa aqui, todo mundo se preparando. Aqui para a coletiva. Vamos para cá. Coitado. 3 dias na Bergamota, Juliano. Grande guerreirão de cachorro, destemido, corajoso, né? Deus abençoe, está aqui, ó. Depois vai merecido descanso. Alguns policiais já foram descansar, né? Tá aqui. Só para você ver como é que é a montagem de uma coletiva também, né? Todo mundo se preparando, cada órgão de imprensa com o seu equipamento, né? E nós com o nosso, né? Nós com o nosso. Que coisa boa essa ação da polícia, a doutora Franciela Albertão, no comando desta operação. Vamos lá? Só um minutinho que eu vou descer em volta. Querem encostar a porta para... Eu acho que sim. É só vocês dois sem alguém mais alguém do... Estava esperando mais um colega. Não, não. Já estamos ao vivo, a doutora Franciela Albertão vai falar a entrevista coletiva aqui na Delegacia da Mulher. Falamos aqui da Delegacia da Mulher, onde começa a coletiva de imprensa, então, com relação à captura do homem que é suspeito de alguns crimes. Doutora Franciela, se a senhora puder nos explicar um pouquinho como que foi a logística da operação que resultou nessa prisão agora à tarde. Então, esse criminoso agiu no último domingo, né, da madrugada de sábado para domingo. A gente já estava investigando crimes similares, porque já haviam ocorrido outras 2 situações similares, uma em abril, outra em maio. Pelo modus operandi, a forma de agir do autor, sabia-se, né? Tudo levava a indicar que seria o mesmo autor de todos os 3 crimes. E a partir de dados que já estavam sendo coletados desde o primeiro crime lá em abril, né, somados a outros coletados no segundo e acrescido dos que foi possível coletar no terceiro crime, a Polícia Civil identificou o suspeito da autoria deles e foi representada pelas medidas cautelares cabíveis. Na manhã de quinta-feira, durante os cumprimentos das diligências de busca e apreensão, esse indivíduo foi localizado no interior do município de Coronel Vivida, escondido numa residência de beira de rio, de difícil acesso, onde a equipe, na chegada, ele avistou, porque não havia como chegar até o local sem que ele nos visse, e se embrenhou na mata. Naquele momento, então, já iniciaram-se as buscas, foi acionado o helicóptero da Polícia Civil de Santa Catarina, que imediatamente deslocou, junto com outros policiais de Santa Catarina, Polícia Civil de Santa Catarina, Polícia Militar, e foi feito todo um cerco em volta desse local em que ele estava, na tentativa de localizá-lo, porém, né, escureceu e a gente não conseguiu achá-lo. E como é mato, fica muito difícil de que a diligência seja possível. Na manhã seguinte, já as equipes estavam em buscas durante a madrugada com informações de moradores. A gente aproveita para agradecer os moradores que prestaram essas informações. A gente conseguiu ir fazendo o caminho por onde ele foi passando durante a madrugada. Ele caminhou a madrugada toda e durante a tarde de ontem, a equipe aqui da Delegacia da Mulher acabou por encontrá-lo aqui no interior do município.
Assim que a gente o avistou, a gente tentou efetuar a prisão, ele prendeu fuga novamente, a gente o seguiu e ele atirou contra a equipe. E teve troca de tiros, ali ele se embranhou na mata novamente. Então, novamente foi acionado o reforço, né? A Polícia Civil de Santa Catarina imediatamente deslocou, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, todas as forças de segurança aí nos auxiliaram. A gente conseguiu fazer um cerco na região em que ele estava. A gente não sabia se ele estava ferido no primeiro momento, quando ele se embrenhou na mata, mas durante as buscas foram localizadas as blusas que ele usava e pelos vestígios da blusa foi possível constatar que ele havia sido ferido. Havia uma marca de disparo na blusa e também havia sangue. Através desse sangue, o cão farejador do NOC de São Lourenço do Oeste, da Polícia Civil de Santa Catarina, conseguiu seguir uns passos e chegar até um possível paradeiro. Só que nisso, novamente escureceu, já era final da tarde, e a gente não conseguiu chegar até o local em que talvez ele estaria. Toda a noite foi mantido o cerco, policiais de Curitiba vieram nos auxiliar, os helicópteros da Polícia Civil de Santa Catarina, do Paraná, e também recebemos ajuda da Receita Federal e das Operações Aéreas da Polícia Militar, que fizeram análise de drone. Durante a madrugada nós vasculhamos as matas ali da redondeza com um drone que capta sensação corporal, né, o calor corporal, mas não foi possível localizá-lo. Já pela manhã foi continuadas as buscas, as equipes se deslocaram para vários locais. A gente não sabia se ele havia permanecido ali na redondeza porque estava ferido e não tinha condições de se deslocar, ou se ele havia seguido para algum lugar. Então a gente precisou montar várias equipes, cada qual com um sentido de busca, e uma equipe ficou ali nas redondezas de onde ele havia sido visto pela última vez. Doutor, sobre o assassinato do Guilherme Ambrosini, esse elemento ele já tinha conhecimento da jovem, foi ocasional, ele encontrou por acaso lá e cometeu o crime? O que a senhora pode falar sobre isso já? Eu vou continuar até chegar na prisão dele, depois a gente pode falar sobre cada crime, né, em específico. No final da tarde, através o cão farejador conseguiu achar um novo rastro dele, e então foi que a equipe que acompanhava o cão conseguiu efetuar a prisão novamente. Ele estava embrenhado na mata, a equipe ingressou na mata e deu disparos, a equipe precisou reagir e ele correu para o lado contrário, mas havia outra equipe lá do outro lado que conseguiu detê-lo. Ele foi imediatamente encaminhado para o hospital, porque estava ferido pelos disparos, e está preso no ambiente hospitalar, onde ele está sendo atendido, passando por uma cirurgia nesse momento. Um tiro só ou dois, doutora? Não dá para precisar ainda, porque a gente não conseguiu olhar, né? A gente simplesmente socorreu ele e levou imediatamente para a unidade de atendimento. Isso vai ser analisado depois, quando em conversa com o médico, ele já foi para a cirurgia, e depois quando ele passar para o exame de lesão corporal. Doutora, antes da gente entrar na questão dos crimes cometidos por ele, a senhora, no começo da coletiva, fala que ele estava em Coronel Vivida na quinta-feira, porque no início falava-se em Clevelândia, na região ali do Serrano Baixo, em Clevelândia. Desculpa, eu falei errado. Ele estava em Clevelândia, no interior de Clevelândia. E como que foi essa trilha dele? Então, ele sai de Clevelândia, ele retorna a Pato Branco para ficar ali na região do Cachoeirinha durante esses dias onde foi a troca de tiros, né? Ele teve outras ações, além desse pernoite que ele ficou numa propriedade rural. O que se apurou, que a forma como ele estava agindo, ele havia desaparecido de todo tipo de rastreamento desde que ele rompeu a tornozeleira no início de março. Então, desde março, ele não utilizava conta bancária, ele não utilizava nada que a gente pudesse chegar até ele. A forma de agir dele era assim: ele invadia residências que estavam desabitadas naquele momento, e principalmente residências de veraneio, de beira de rio, onde as pessoas vão com não tanta frequência. E lá ele se alimentava da comida que estava no local, usava as vestimentas que estavam no local. Foi dessa forma que a gente encontrou ele na quinta-feira, quando ele se embrenhou na mata. Ele caminhou durante a madrugada toda, foi pedindo ajuda em algumas residências onde ele parou para pedir água, e essas residências foram nos dando a posição dele, e ele foi
seguindo a pé até onde ele foi avistado pela equipe aqui da Delegacia da Mulher na tarde de ontem, final da tarde de ontem. Quando então ele trocou tiros com a equipe e se embrenhou na mata novamente, de onde ele foi encontrado apenas hoje. Nessa noite, né, o que se apurou hoje pela manhã, é que nessa madrugada, enquanto as equipes faziam buscas, ele conseguiu sair da mata. É muito difícil de monitorar e fechar a mata, é uma mata muito fechada, é muito densa, de difícil acesso. Então nós não tínhamos policial naquele momento para cercar toda a região. Ele é muito rápido, ele corre muito e mesmo ferido ele conseguiu chegar até uma residência mais distante, fora ainda do perímetro que a gente estava imaginando que ele estaria, porque como ele estava ferido, imaginou-se que ele não teria se deslocado tanto. E ele arrombou essa residência, permaneceu na residência durante a noite, se alimentou, trocou de roupa e nessa manhã ele subtraiu objetos da residência, principalmente Tomou até um banhinho, doutor? Ele se lavou. Nessa manhã ele levou mantimentos para se manter durante alguns dias. Ele imaginou que precisaria ficar na mata por vários dias, não sabia até quando a gente ia cercá-lo. Levou roupa, levou outros objetos e se embrenhou na mata, que foi através desse caminho entre essa residência que ele estava, que o cão farejador conseguiu segui-lo até essa mata onde ele estava acampado para tentar despistar a polícia. Doutora, sobre o crime, a pergunta, desculpa eu antecipei a pergunta, sobre o crime do Guilherme Ambrosini. Foi ocasional? Ele tinha alguma ligação, algum motivo para abordar o Guilherme ou foi ocasional? Totalmente ocasional. As investigações apontam que desde o primeiro delito, o segundo e o terceiro, que é o que vitimou o Guilherme, a intenção do investigado é praticar crimes contra a dignidade sexual. Em momento nenhum ele objetivou tirar a vida da vítima, assassiná-la. Não. O que ele pretendia, e ele sempre fez, era amarrar o rapaz, e ele sempre escolhe em seus alvos, os 3 casos, ele escolheu casais que estavam juntos e os 2 primeiros estavam parados. O Guilherme foi um caso diferente porque ele abordou ainda com o veículo em movimento, então ele sempre usava capuz, usava luva, usava touca balaclava, ele não deixava nenhum tipo de vestígios. Ele amarrava o rapaz, colocava no porta-malas, depois ele levava a menina, praticava na primeira e na terceira foram apenas atos libidinosos, de toques, e na segunda houve a conjunção carnal. Depois ele retornava para outros atos que eu prefiro não citar, mas que são de uma hediondez inexplicável, que demonstram uma psicopatia extremamente perigosa do suspeito. E ao final ele gravava... Com as meninas ou com o rapaz? Com os 2. Aí ele era extremamente violento, cruel tanto com o rapaz como com a moça. Meu Deus. Tanto na parte do crime contra a dignidade sexual com o rapaz, era sempre muito violento, com muita agressividade, com agressão física, agressão verbal. Ele utilizava arma de fogo. A primeira arma que ele utilizou no primeiro crime era um revólver. No segundo crime, a Polícia Civil conseguiu identificar que poucos dias antes da prática do segundo crime, ele furtou uma pistola 9mm de um morador, de um vizinho, de um familiar dele. E essa arma ele já utilizou no segundo crime. Então, o primeiro crime ele fez com um revólver, no segundo ele já estava usando essa pistola 9mm que ele havia furtado poucos dias antes de praticá-lo. A mesma arma que ele utilizou para matar o Guilherme. Foi encontrado, doutor? Essa arma, sobre essa pistola, lá no dia das buscas, lá no interior de Cleveland, durante as buscas, na fuga, ele perdeu o carregador da arma. A polícia conseguiu encontrar o carregador da pistola 9mm, estava carregada com munições exatamente iguais à munição utilizada no assassinato do Guilherme. E isso nos trouxe ainda mais certeza de que ele seria o autor. Hoje a gente não conseguiu localizar a arma, porque certamente ele, após atirar contra a equipe, ele dispensou a arma na fuga para não ser localizada com ele, porque ele sabe que é a arma que vai ligar ele ao crime do homicídio do Guilherme. E a mata onde ele foi preso é uma mata muito densa. Após ele foi preso, imediatamente a equipe não se preocupou em fazer a busca pela arma, porque precisava socorrê-lo, em razão das lesões. Depois outras equipes foram ao local, tentaram adentrar na mata para fazer a busca desse armamento.
A mata é extremamente densa, fechada, já estava escurecendo, naquele horário a gente já não tinha mais visibilidade nenhuma, então, né, buscaríamos fazer novas diligências na sequência, com equipamentos capazes de talvez localizar essa arma que certamente ele dispensou lá no mato. Doutor, esse elemento ele saiu com tornozeleira, ele foi condenado a quantos anos e por que crimes, doutor? Ele está condenado por crimes de homicídio, de roubo e inclusive de estupro. Ele rompeu a tornozeleira no início de março, ele saiu da cadeia no final do ano, início desse ano, final do ano. Quantos anos de condena, doutor? Eu não sei dizer agora o total da condenação, porque essa parte do judicial mas ele rompeu, né, a tornozeleira no dia 1º de março, quando ele ainda estava em Curitiba, que é o local onde ele estava morando. Doutora, os policiais ficaram 3 dias praticamente. Sim, essa busca começou na quinta de manhã e cessou agora, né? Tiveram hora extra, terão aumento de salário, terão alguma coisa? Não, ninguém vai receber nada. Eu, inclusive, estou de férias até segunda-feira, estou trabalhando mesmo, estando de férias, e todos os que estão aqui trabalharam muito. A Polícia Civil de Santa Catarina nos prestou um apoio enorme, com helicóptero, com cão, com policiais. A Polícia Rodoviária Federal esteve lá o tempo todo, a Polícia Civil enviou equipes de Curitiba, enviou helicóptero, a Polícia Militar nos auxiliou ontem, hoje não puderam estar, mas ontem nos auxiliaram lá no cerco. Então a gente teve a ajuda de todas as forças de segurança, por isso que a gente chegou até ele. Quantos policiais? Com certeza ninguém vai receber nada por isso não. A gente faz porque a gente queria prender ele tanto quanto vocês queriam, e porque ele é um criminoso em série e que se a gente não prender ele faria novas vítimas. É bom para as autoridades, né, que ficam no seu ar-condicionado, no conforto, aumenta o salário deles quando querem, que olhem também por isso, né? Policial à base de vergabota, nosso repórter ontem levou água à noite, o Altair Melo, né, Altair? Inclusive eu vou aproveitar para agradecer a população, porque realmente durante a madrugada toda a gente esteve lá, eu estou sem voz por causa disso. A população toda foi extremamente sensível com a nossa situação, extremamente generosa, nos procurava, levava café, levava comida, oferecia comida, tentava levar mantimentos, porque sabia que a gente estava ali, né, buscando um bem de toda a sociedade, porque se um indivíduo como esse permanece solto, muitas e muitas outras pessoas seriam vítimas dele. Quantos policiais na operação, doutora, e quais polícias, assim, para ser justo? Eu não sei dizer o total de policial, porque começou tudo isso na quinta de manhã, desde lá a gente não parou, né? Foi chegando policial de tudo quanto é lado, foi chegando viatura, foi chegando drone da Receita Federal, drone da Polícia Militar de Curitiba, que o comando mandou. Eu não faço ideia de quantos policiais tinham, mas todas as forças de segurança estavam ali. Polícia Militar nos ajudou, Polícia Rodoviária Federal, a Receita Federal com o drone que encaminhou, a Polícia Civil de Santa Catarina, que em todas as situações imediatamente já mandava o helicóptero, que fica mais rápido do que o nosso, que tem que vir de Curitiba, e mais um efetivo enorme de policiais, inclusive foi o cão deles que chegou até o suspeito e permitiu que uma equipe aqui de Pato Branco, né, que acompanhava, conseguisse fazer a prisão junto com a equipe deles, né? Para eu não esquecer ninguém, o pessoal da Operações Aéreas de Curitiba, que também trouxe o drone, que fez a varredura noturna. Então essa madrugada, quem fez a varredura do mato durante a madrugada toda com o drone foram eles, né? E a gente conseguiu ter bons resultados. Eu esqueci alguém de alguma forma? Acho que não, né? Doutora, devido à periculosidade dele e por já ser conhecido por outras práticas criminosas, quando ele rompeu a tornozeleira, a gente sabe que a polícia não tem como fazer esse controle quando há o rompimento da tornozeleira eletrônica, mas a polícia soube desse ato, como que foi e como que isso dificultou também o trabalho de vocês. Então, esse é um problema que a polícia, além da questão de não ser valorizada, a polícia também sofre com essa dificuldade de ter acesso a dados. Por exemplo, a tornozeleira eletrônica, a polícia não tem acesso. Nós não temos acesso aos dados da tornozeleira. Para que eu consiga um rastreamento de tornozeleira, eu preciso solicitar uma autorização judicial para que o juiz determine que o monitoramento entregue esses dados para a gente. Funciona como o rompimento.
automaticamente ele deveria ser comunicado, né, à vara criminal para que a vara criminal regredisse e expedisse o mandado de prisão. Não sei em que momento isso ocorreu, mas ele já está com o mandado de prisão expedido há muito tempo. O problema dele é localizá-lo. Porque ele é muito difícil de pegar e ficou bem provado por esse aparato todo de polícia que foi necessário para chegar até ele. Então, durou desde o rompimento da tornozeleira, dia 1º de março, né, até agora, não se teve notícia, sinal, paradeiro dele. Então, precisou uma investigação extremamente complexa, demorada e sucinta, que linkaram várias situações. Ele começou a agir, né, em abril, o segundo crime foi em maio e o terceiro crime agora em junho. Nessas sequências de crimes é que a gente conseguiu pegando dados e juntando dados, através de cruzamento de dados e de análise de inteligência, a gente conseguiu chegar até ele. Pelo que a senhora deduz da mente doentia do estuprador da lanterna, que tenho denominado desta forma, os 2 meninos que não morreram porque eles não tentaram reagir de forma nenhuma, Exato, ou teve alguma coisa, o que a senhora deduz disso, doutora, da sua experiência? O que se conclui do homicídio do Guilherme é que ele foi totalmente circunstancial, não era o objetivo dele assassiná-lo. Ele apenas fez isso, e isso fica demonstrado pela oitiva da vítima feminina, né, que estava, da moça que estava com o Guilherme, que ele só objetivava cometer os crimes como os demais, que era amarrar o menino e praticar o abuso contra a menina. Mas o Guilherme reagiu, né? E porque até aquele momento, no momento da reação do Guilherme, eles tratavam o fato como um roubo. Em momento nenhum sexual, né? Aquele momento que o Guilherme reagiu, ele estava agindo como se ele fosse assaltá-los. E a preocupação do Guilherme, naquele momento, era que ele não levasse o carro. Ele pediu várias vezes, não, no meu carro, tanto que ele não desceu do carro. Ele tirou a menina do carro, o Guilherme se recusou a descer, ele colocou a menina de volta no carro, aí o Guilherme reagiu, ele atirou. E depois de atirar, ele ficou meia hora ali com a vítima, com o Guilherme caído sobre a menina, e ele só mandava ela ficar quieta e abaixar a cabeça e não se mexer, senão ele mataria ela também. E ela fez. E depois desse tempo é que ele tirou ela do carro e praticou o abuso sexual, né? Então ele demonstra uma frieza, né, assustadora, uma psicopatia certamente, até porque ele, de todas as vítimas, ele levava como troféu a lingerie delas, né? Nos 3 casos ele levou a lingerie da menina. E isso demonstra que é uma prova que ele levava. No final de cada crime... E essa filmagem que a senhora falou, a gente, eu acho que interrompeu, né? Eu fui que interrompi, que ele filmava depois, é isso? No final de cada crime, ele filmava as vítimas, fazia elas dizerem que ele não tinha feito nada, que ele não tinha praticado crime algum, e depois ele dizia que sabia quem elas eram, onde elas moravam, o que elas faziam, conhecia a família, e que se elas fizessem a denúncia para a polícia, ele mataria todo mundo. Esse celular que ele usava foi recuperado pela polícia também, para ver se tem outras práticas em outras regiões? Esse celular ele já não tem usado, né? Não foi localizado o celular com ele na ocorrência, e solicitado informações, ele não usa o celular. Não tinha celular com ele, não tinha celular na mata. Doutora, pela sua experiência, 2 registrados, esse que acabou com assassinato, ele pode ter cometido vários, que as vítimas ficam com vergonha de registrar, pode ter cometido vários nesse tempo? Olha, essa resposta eu não posso dar, é uma informação muito vaga, né? Trata-se de cogitações, né? Então a gente não argumenta. Foram realizadas buscas no sistema da polícia, a gente consegue fazer buscas por palavras-chave, por formas de agir, e não foram localizados outros boletins. Se houve vítimas que foram abusadas e não registraram, a gente vai tratar de hipóteses. Doutora, a questão de 1 mês e meio, 2 meses, a senhora e a sua equipe realizou a prisão de um estuprador vindo do Rio Grande do Sul. Nesse período, a polícia já trabalhava com a situação desse preso de hoje também pelo crime? Como que foi esse trabalho também para desmembrar as práticas de cada um deles? Até porque são muito diferentes e foi extremamente... não foram concomitantes. Quando a gente conseguiu identificar esse outro criminoso, que a forma de agir dele era totalmente diferente, ele abordava as mulheres sozinhas na rua, em local ermo, né?
e levava para um local isolado e praticava o abuso. Logo em seguida, a gente recebeu esse primeiro caso, eu não lembro a data da prisão, mas esse primeiro caso do estupro, ele ficou um tempo sem ser encaminhado para cá, porque ele estava sendo investigado ainda se de fato era, né, uma situação de estupro, então ficou lá com a 5ª Subdivisão Policial e não se ligou. Não se limpou as situações. Então, quando a gente concluiu o primeiro caso e efetuou a prisão daquele estuprador, logo em seguida chegou essa situação e a gente começou a trabalhar nela, logo depois. A população, a gente encontrava com os colegas, comento nas redes sociais também, fica 10, 15 anos. Eu não sou advogado, o doutor também, é ruim falar sobre palpite, né? Mas enfim, uma probabilidade de pena para voltar para a cadeia, ele sair 10 anos, 15, está de volta? Isso realmente eu não posso falar, né? Isso são cogitações, né? Hoje, infelizmente, a nossa legislação penal, ela concede muitos benefícios aos criminosos. No caso dele, ele deveria estar preso, mas por uma falta de estrutura penitenciária, hoje se solta com a tornozeleira, que no caso dele ele rompeu e praticou 3 crimes bárbaros já na sequência. O que vai acontecer daqui para frente, a condenação dele, quantos anos ele vai ser condenado, aí só o Poder Judiciário vai, né, só o juiz que analisar todas as provas dos casos é que vai definir. O interrogatório também deve seguir a linha, porque ele estava preso em Curitiba. Porque ele regressar para o Sudoeste e regressar para Pato Branco, ele também deve fazer parte do interrogatório da Polícia Civil? Esses dados a gente até já teve alguns levantamentos ali na esfera de investigação. A gente já tem algumas informações do que motivaram ele a voltar. Dá para abrir alguma coisa? Em relação a isso aí, a gente... Ele pode ter cometido um crime parecido em Curitiba no tempo que ficou lá ou não? Fizemos buscas pelo sistema, né? Esse sistema é integrado no Paraná todo, a gente suspeitou que ele pudesse, mas como ele rompeu a tornozeleira apenas no dia 1º de março, e desse dia 1º de março foi logo em seguida ele ingressou aqui na nossa cidade, então acredita-se que não, realmente não existem BOs registrados e logo que ele rompeu a tornozeleira, ele começou a praticar os crimes. Então acredita-se que ele só começou a praticar após o rompimento da tornozeleira. Parabéns, doutora. Obrigado. Deixar relatado aqui, doutora, os parabéns de quem assistiu, tá? Muitas pessoas que dão os parabéns.